Pois é, boa noite, a paz seja convosco. Esse vídeo, eu estou fazendo ele aqui direcionado ao meu primo, Roberto, denominado B, na cidade de Senhor do Bonfim, filho do meu tio Valfredo. É um grande primo. Eu conheci meu primo muito jovem, nos anos 68, 69, no episódio que mataram meu tio, Dr. Valfredo, um grande médico da cidade de Senhor do Bonfim e deputado estadual pela Assembleia Legislativa da Bahia. Filho de Raimundo Gonçalves. Raimundo Gonçalves, filho do ex-governador Dr. José Gonçalves da Silva, o primeiro constituinte da história dos Gonçalves, está justamente aí José Gonçalves da Silva. Esse homem é um homem muito... um homem que cresceu muito, o meu bisavô. Mas eu vou falar do Roberto, viu, Roberto? Que é o B. A gente vai falar muito, eu já falei com você pelo telefone, mas eu estou te mandando esse vídeo para te falar a minha experiência como servo de Deus, como um servo do Senhor. Você sabe que nós temos histórias semelhantes. Nós fomos rejeitados por nossos antepassados, no caso assim, a sua tia, a minha tia, o desprezo com a morte do seu pai. Mais tarde veio a morte da sua mãe, você se tornou uma pessoa desprezada. Mas eu vou te falar, Roberto, faça como eu, no momento mais difícil da minha vida, porque eu só me achei com minha mãe, Dona Persília, e os meus irmãos, que graças a Deus não me abandonaram, os meus irmãos. Mas cada um tomou o seu destino. Eu fui chamado para o ministério, para ser pastor do Evangelho. Por todo esse Brasil, meu primo, eu passei. Mas eu vou falar da história de Cristo. A gente vai falar dos nossos parentes, nós já sabemos quem são eles. Nós sabemos quem foi. Você sabe quem foi o seu tio Rômulo. Você sabe quem foi sua tia Estezinha. Você sabe quem foi o seu tio Doquito, que é o meu tio também, que nós somos primos. Seu pai era irmão do meu pai, Humberto Carneiro e Valfredo Carneiro, um grande médico, seu pai. Nós sabemos que eles foram pessoas que se destacaram bem, mas eu vou falar do Deus que eu sirvo, meu filho. Esqueça o que passou, esqueça o sofrimento. Você precisa hoje é de Jesus, viu, Roberto? Você precisa de Jesus, do Filho de Deus. Jeová Jiré nunca vai te abandonar. Veja bem que ele constituiu uns para apóstolos, pastores e mestres. A palavra de Deus diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Josué 3:5 falou para o povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Hoje o meu Deus é a minha estrutura, é as minhas emoções, é eu estar em Deus, viu, primo? Vamos buscar esse Deus, busque esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala de um cidadão romano, um militar, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Porque você sabe que na nossa família também teve os militares, pessoas que, não sabe, teu tio Doquito, meu tio Doquito, foi do exército, né? Mas esse militar se chamava Cornélio. Esse homem dava esmolas, coisa que ninguém faz hoje em dia, dificilmente alguém fazia isso para dar esmola, orava a Deus continuamente. Cornélio tinha uma grande mentalidade voltada para ajudar os pobres. E um dia subiu para a memória de Deus, viu, meu primo? E Deus
disse: Cornélio, tu tens sido justo, tudo os teus pedidos, as tuas súplicas têm subido para a memória, tem estado na minha memória. Ele precisou um dia nascer de novo, viu, primo? Eu vou andar ligeiro na conversa. E foi tratado de buscar o apóstolo Pedro lá na região da beira-mar. E ele chegou e pregou para Cornélio. Cornélio, faltava ser um cristão, é o que falta para nós, filho. Sermos cristãos, adoradores de Deus, primo. Cornélio tinha tudo. O cara subiu para a memória de Deus, mas ele faltava nascer de novo, aceitar Jesus como seu Salvador. Nicodemos, o mestre dos judeus, um mestre, Nicodemos, um doutor da lei, um judeu suficientemente dotado, um verdadeiro abrangente de toda a estrutura da língua hebraica, da estrutura do hebraico, né? Ele precisava também nascer de novo, ele foi ter com Jesus. Nicodemos era um cara bom na boca, viu? Era um bom na boca, um cara que tinha o fenômeno de conhecimento, dotado de sabedoria. E ele foi ter com Jesus à noite, porque ele era um homem muito se destacava na sinagoga judaica, ele era mestre da lei, ele era professor, a universidade da época ali, a sinagoga judaica, onde ele ensinava na sinagoga, ele era o boca, ele era o cara bom, e ele foi um bom mestre, que farei para dar a vida eterna. Ele diz: olha, Nicodemo, você tem que nascer de novo. O que é que eu posso fazer para nascer de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito. Peraí, Raimundo, deixa eu falar aqui, que eu tenho ainda 3 personagens para falar para meu primo. Ó, primo, eu sei que está meio cansativo, a Raimundinha está aqui estruturando, e ele precisava nascer de novo. Ele perguntou: Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar ao ventre materno da minha mãe? Ele disse: tu tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você é mestre e não sabe disso? E ele teve que nascer de novo. Nicodemos, cidadão que teve que nascer de novo, se tornar um cristão. Estou sendo muito rápido, sabe? Mas deu aqui uma desenrolada, quase que eu me perdi na história do Nicodemos. Em outro vídeo vamos falar mais. A Bíblia fala de Jó, meu filho. Você tem um filho que tem o teu nome, viu, Roberto? Você tem um filho que tem o seu nome, que lhe abandonou, que lhe desprezou, que não lhe visita, os parentes não visitam, os seus tios, seus primos não visitam. Se eu morasse em Senhor do Bonfim, eu ia jantar com você, eu ia andar com você, eu ia lhe levar nos banquetes, você ia entrar ao meu lado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me deu essa verdadeira eficácia de fazer reconhecimentos e dizer assim que só o Senhor é Deus. Eu ia te dignificar, meu filho, porque o Senhor te chamou para você ser feliz. E Jó ia de madrugada, orava a Deus por cada um dos seus filhos, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ele orava a Deus toda noite. Naturalmente, os filhos de Jó tinham badernas, iam para as festas e ele fazia. Cada noite, cada madrugada sacrificar. Faça isso pelo seu filho. Eu estou fazendo aqui em Curitiba pelo seu filho. Eu estou fazendo. O Rômulo, que é teu sobrinho, o Rômulo, eu já tenho ele no YouTube. O Rômulo, o varão filmou ele aí nas sinaleira de Senhor do Bonfim, nos sinais. É uma tristeza. Muitas pessoas ficam, às vezes, até levando Deus aos tribunais. Levando Deus. Espera aí, Raimundinha, não importa, tá? Eu estou falando aqui porque é inédito isso. O Rômulo está sendo alvo de tristeza para as famílias, porque eu admiro muito, irmãos, quando eu vejo as famílias unidas, as famílias andando em Cristo Jesus. Jesus diz que não podemos abandonar,
um irmão. O Evangelho é o poder de Deus, não podemos abandonar. Então, veja bem, as pessoas estão colocando Deus no banco dos réus todo dia. Ah, Senhor, por que meu pai morreu? Por que minha mãe era assim? Minha família era rica. Levando Deus no banco dos réus. Não leve ninguém. Não leve Deus no banco dos réus. Não faça isso, primo. Diga assim: obrigado, Jesus, tu sabe de tudo. Me dê força, coragem. Eu estou falando isso, que eu tenho uma experiência com Deus. Eu nasci de novo, meu filho. E Senhor do Bom Fim, eu sei que eu passei muita luta, mas hoje eu sou muito mais do que um vencedor, meu filho. Colocando Deus no banco dos réus. Já a Bíblia fala de Asaf, um músico de rei Davi. Ele olhava a riqueza do outro. Ah, porque os caras não te servem, eles têm riqueza, têm gado, têm tudo, é famoso e eu não sou. Deus repreendeu ele teve que aceitar Jesus. O Asaf teve que se arrepender e deixar de olhar a vida dos outros, se fulano era rico ou era pobre. A Bíblia fala aqui também em 24, capítulo 12 de Jeremias, que Jeremias também questionou com Deus sobre as pessoas ricas, sobre aqueles que tinham e viviam na baderna, fumando, drogando, prostituindo, adulterando. E Deus disse: Jeremias, tu disputa com o ser humano desse jeito, como é que tu quer competir com um cavalo? Porque fica difícil, primo. A comparação que Deus fez a Jeremias, como é que nós vamos competir com um cavalo que tem alta disparada, corre muito? E ali Jeremias caiu a ficha. Ele sabia, mas na verdade Jeremias fez as perguntas e questionou. Não vamos colocar Deus. Nós sabemos que Abacuque questionou também, levou Deus ao banco dos réus. Não podemos. Senhor, por que tanta catástrofe? Por que tanta epidemia? Por que tanta morte? Deus não está vendo, Deus não viu. Meu pai era famoso, minha mãe era famosa, a minha empresa, eu era rico, estou pobre. Nós conhecemos um homem, Senhor do Bom Fim. Eu gostaria de falar, mas eu não vou falar o nome dessa pessoa. Muito rica, lavava o carro dele com água mineral. Ele tomava dos melhores uísque, pagava o show dos cantores famosos. Aí, Senhor do Bom Fim, no garimpo da Carnaíba, morreu pobre. Alguém um dia quis questionar por que Deus fez isso. Não leve Deus no banco do céu, porque Deus sabe de tudo. Aquilo que a gente ensinou para os nossos filhos. Consagra de joelho, apresenta o teu filho a Deus, pede perdão, porque Deus vai abençoar. Hoje eu quebrei a maldição, que eu não tenho mais maldição hereditária que veio dos meus antepassados, dos meus bisavós para trás. Eu não sei quem foi eles, mas eu tenho um casal de filhos, viu, primo? Eles são abençoados, meus primos, meus filhos. Eles são porque eu botei eles no altar da igreja, apresentei a Deus. Eles podem ter alguma coisa, uma grosseria, porque o apóstolo Pedro era grosseiro, Moisés era bom na pancada, o apóstolo Paulo também não era mole, meu filho. O apóstolo Paulo entrou em via de fato com Barnabé, e nós também não podemos ser frouxos, nós somos homens de Deus, mas temos a bênção de Deus. Rei Davi, homem que lutou, guerreiro que derrubou por terra os filisteus e deu a vitória ao povo de Israel. Eu quero que tu bote isso na tua vida, filho, porque essa maldição não vai cair sobre os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos e trinetos. Deus, obrigado, Pai. Meu primo vai receber essa palavra em nome de Jesus. Amém.